Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Gabriel e no fim do ano passado eu fiz um vídeo fazendo um tour pelo meu sistema, mostrando as aplicações que eu utilizava, os scripts que eu utilizava, enfim. Eu mostrei o meu sistema por completo para vocês e falei que eu tornaria aquilo ali uma tradição anual. Todo ano eu faria isso. Então estamos aqui em 2022 para fazer esse mesmo tour, claro, atualizado. Começando pela distribuição que eu estou utilizando, que continua sendo o Void Linux. É a minha distribuição favorita, é uma distribuição independente, rolling release e muito estável. Então, se você tem medo de utilizar uma distribuição rolling release porque tem medo do sistema quebrar com as constantes atualizações, o Void Linux não tem isso, você não precisa se preocupar, porque as atualizações são muito testadas antes de serem liberadas para os usuários. Além disso, eu utilizo um Tile Window Manager, entre aspas, novo em relação ao ano passado, que é o DWM. Eu terminei o ano passado utilizando o Awesome. Só que, cara, sendo bastante honesto para vocês, depois de um tempo, você não quer muito fazer rising, você não quer muito fazer modificações, ter que estudar sempre que quiser fazer uma modificação no sistema. Você quer simplesmente sentar em frente ao computador e utilizar. E o DWM me permite isso. É um Tile Window Manager muito fácil, inclusive eu estou utilizando outras aplicações do pessoal do Suckless, como por exemplo o terminal aqui, que é o ST. E se eu entrar aqui na minha pasta, por exemplo, do DWM, ó, vocês vão ver que tudo aqui, como eu já falei em outros vídeos, faz parte do código-fonte, com exceção, claro, das pastas, né? Então, você edita o código-fonte e não o arquivo de configuração. E essa parte do código-fonte que você edita é o config.def.h. Eu não vou explicar ele completo, porque já tem vídeo aqui no canal. E se você quiser verificar como é o meu código-fonte, essa parte aqui do meu código-fonte, no caso, né? Tá tudo lá no meu GitHub, tá bom? E essa parte de editar o código-fonte é algo muito comum das aplicações do Suckless. Por exemplo, o de menu que está aqui, ó, a pastinha de menu, ele também tem essa forma de trabalho. Então, por exemplo, se eu entrar aqui, ó, cd de menu e der um ls, também tem ali um config.def.h. E isso acontece também no ST, que eu vou falar daqui a pouco. Voltando aqui para a pasta do DWM, vocês estão vendo que eu tenho ali diversas pastas separadas que também são de coisas que eu utilizo no meu sistema. Por exemplo, começando ali pela pasta do DWM Blocks, o DWM Blocks nada mais é do que essa barra que vocês estão vendo aqui em cima, onde eu tenho essas informações com os updates, com a temperatura, com o volume, com o uso de memória RAM, com o uso dos meus HDs, com o uso da CPU, aqui com a hora e com a data, né, no geral, né? E aqui com o systray. E o melhor disso tudo é que o DWM Blocks me permite utilizar scripts próprios. Então, se eu entrar aqui no DWM Blocks, por exemplo, blocks.def.h, porque sim, o DWM Blocks também utiliza a questão de compilação, você pode ver que eu estou utilizando aqui, ó, simplesmente scripts que eu utilizo no meu dia a dia e eu utilizaria em outras situações. Então, eu simplesmente não tive que criar nada muito novo para usar aqui no DWM Blocks e eu achei isso maravilhoso. E toda aplicação da Suckless tem que utilizar patches para melhorar o seu uso no dia a dia. E aqui, um DWM, claro, que é o carro-chefe, não é diferente. Então, se eu der aqui um ls na pasta patches, ó, eu utilizo esses 10 patches aqui no meu dia a dia. E se eu for fazer a mesma coisa lá no de menu, mais uma vez, ó, eu utilizo aqui 2 patches, tá bom? Então, são modificações que eu faço no meu sistema em relação às aplicações Suckless. Além disso, eu também tenho uma pasta de temas, então se eu entrar ali, ó, em temas, por exemplo, ó, você pode ver que eu tenho certos temas já criados aqui, todos por mim, mas são temas muito simples porque o DWM é assim. Então se eu entrar aqui, themes, por exemplo, e Tokyo.h, que é o que eu estou utilizando no momento, ó, esse aqui é todo o tema. Você simplesmente define algumas cores e depois usa lá no config.def.h, aqui, ó, para incluir, né? E aqui você especifica quais são as cores. Cada uma delas tem um nome e você especifica e ele vai puxar lá dos arquivos de configuração. Voltando a falar do de menu rapidamente, eu utilizo o de menu não só para buscar aplicações, né? Por exemplo, aqui, ó, Firefox, ele busca para mim. Não, eu utilizo o de menu também para poder puxar arquivos. Então, por exemplo, se eu usar aqui a minha tecla de atalho Shift F, ele vai abrir ali em cima uma parte de editar configurações, onde eu simplesmente posso abrir qualquer arquivo de configuração ou qualquer outro arquivo que eu tenha salvo em documento, vamos dizer assim. Então, por exemplo, no Nelvin, ó,
está aqui, tá? E eu utilizo também o de menu para o Void Packages, que é o, entre aspas, quinto repositório do Void Linux. Então, quando não tem a aplicação que eu quero nos repositórios oficiais do Void Linux, eu utilizo aqui o Void Packages, procuro aqui pelo que eu quero, dou Enter e ele vai fazer a instalação para mim. E isso também é um script, né? Tudo isso que eu estou mostrando que eu utilizo através do menu são scripts. E eu também tenho um aqui que eu utilizo muito pouco, mas às vezes é importante, que é o Shift E para buscar emojis. Então, por exemplo, se eu quiser um emoji, eu dou um Enter aqui, ele vai copiar, e aí eu venho aqui, ó, e vou colando aqui o emoji que eu quero, tá bom? E é assim que funciona a minha parte completa, praticamente, do DWM de menu. Indo agora para o ST, que é o terminal do pessoal do Suckless, eu vou dar aqui um ls, mais uma vez, config.def.h ali, e aqui tem também os patches que eu utilizo. Então eu utilizo o alpha, o nsize, o font, o scrollback, e, cara, eu acho que o ST das aplicações Suckless talvez seja a única que eu considero que vem muito crua, na verdade, porque tem muita coisa aqui que vem, por exemplo, no Alacrity por padrão, o Alacrity já é muito mínimo. Então, algumas coisas aqui, por exemplo, eu acho desnecessárias serem patches, eu acho que poderiam vir no sistema, como o scrollback, mas enfim, é como o pessoal do Suckless pensa, e eu acho que vale a pena, porque o ST é muito rápido, ele consegue ser mais rápido que o Alacrity, que já é um excelente terminal. Agora, indo para as aplicações que eu utilizo via terminal, eu utilizo, como vocês viram, o NVim para fazer edição de textos, apesar de eu só digitar aqui Vim, por exemplo, e, sei lá, i3 config aqui. Ele já abre aqui para mim. Eu estou utilizando o NVim. Simplesmente é um alias que eu boto para aparecer somente Vim. E aqui eu tenho o meu init.vim, que eu mostrei para vocês agora há pouco, que é o meu arquivo de configuração do meu NeoVim. Aqui tem os plugins que eu utilizo. Aqui tem a parte de, entre aspas, básico, né, onde eu posso setar Thermic Colors, que vai permitir que eu utilize Hex Colors. Tem a parte aqui de setar número para aparecer os números aqui do lado, Cursor Line, que é essa sombreado aqui em cada linha, enfim. Tem muitas coisas aqui que eu utilizo no meu sistema e também, claro, um esquema de cores, que foi o que eu criei, que é o esquema Tóquio, que também tem vídeo aqui no canal mostrando como você faz para criar a sua própria cor, né, a sua própria paleta de cores para o NVim. Além disso, eu utilizo também via terminal o HTOP, que para mim é o melhor monitor de sistema que tem, porque ele é o único que mostra informações de forma correta. Por exemplo, a parte de memória RAM, aqui em cima está mostrando que eu estou consumindo 1.09 GB. Aqui embaixo, na parte de memória RAM, está mostrando que eu estou consumindo 1.09 GB. E isso deveria ser padrão, só que infelizmente não é. Tem muitos que você pode utilizar que, por exemplo, aqui está mostrando 1.09 e aqui está mostrando 1.39, sabe? Então, tem essas diferenças que me fazem voltar para o HTOP. E de File Manager, eu estou utilizando o Ranger, que é o que eu sempre utilizei. Eu tentei utilizar outros, mas não dá para mim. Esse aqui é perfeito. E a única modificação que eu faço nele é para aparecer os arquivos ocultos ali. Além disso, ainda via terminal, eu utilizo o NC Spot, que é um Spotify para usar via terminal. Eu também utilizo a versão do Spotify, né, que é a versão via Flatpak, que é essa aqui, tá? Mas, às vezes, eu simplesmente abro aqui o NC Spot, eu estou utilizando o terminal, abro aqui o NC Spot e vou utilizando também sem muita preocupação. Agora, indo para outras aplicações, o meu navegador, vocês sabem, é o Firefox, é o que eu utilizo no meu dia a dia, eu não tenho nenhum outro instalado, eu sempre utilizei o Firefox e, cara, assim, eu já utilizei outros, claro, durante um tempo, né, tipo Chromium, já utilizei o Brave, mas sempre volto para o Firefox porque é o mais completinho que tem para mim. Além disso, eu utilizo também, para trocar o papel de parede, o Nitrogen, tá? Que para mim é o melhor que tem, apesar de eu ter aqui também, ó, deixa eu mostrar aqui, Shift W é uma tecla de atalho que vai modificando para mim o papel de parede até eu achar algum que me interesse. No caso, ele está pegando aqui as duas telas, tá? Porque eu não modifiquei o script para isso, eu passei a utilizar duas telas essa semana, porque minha irmã me emprestou dela, mas no geral eu simplesmente utilizo aqui o Nitrogen para fazer as modificações que eu preciso, tá bom? Então deixa eu voltar aqui para o papel de parede que estava antes, que é esse aqui. Para fazer modificações de temas, eu utilizo aqui o Alex Appearance, e o que eu estou utilizando aqui atualmente é o Tóquio, e de resto eu não faço modificação nenhuma. Eu utilizo o Adwaita para todos, e cara,
esse tema de ícones do Adwaita para esse ano de 2022 está maravilhoso, tá? Eles usavam um bege aqui antes, que eu achava muito feio, e esse azul combina bem com o sistema. Indo agora para outras aplicações que eu utilizo, eu também aqui utilizo um script que permite que eu capture a tela. Por exemplo, eu apertei aqui Shift S, e aí eu venho aqui, seleciono a área que eu quero para capturar, ele captura e me coloca lá na minha pasta aqui, ó, de screenshots. Então aqui tem todas as pastas, tem tudo que eu fiz de captura recentemente, tá bom? Para ver vídeos, eu utilizo o MPV. Então se eu abrir aqui, por exemplo, sei lá, algum vídeo aqui, ó, do canal, ó, ele vai abrir aqui, deixa eu botar aqui no mudo, ó. Ele vai abrir aqui para meu MPV rapidamente. E eu gosto muito de ver muitos vídeos, às vezes eu deixo uma série rodando, vários episódios, e eu simplesmente assisto através do MPV, que é muito leve, é muito simples de ser utilizado. Para ver imagens, eu utilizo o Fé. Então, se eu entrar aqui, ó, por exemplo, nessa aqui, ó, ele vai abrir aqui para mim o Fé. Eu posso aumentar, diminuir, enfim. Só que, claro, eu não utilizo o Fé para tudo. Se eu quiser fazer alguma modificação em alguma imagem, eu venho aqui na imagem que eu quero e ele vai abrir através do Shotwell, que permite que eu faça ajustes, melhorias, enfim. Eu posso fazer diversas modificações aqui. Deixa eu fazer a melhoria aqui. Indo aqui agora para a parte de gravar a tela, vocês sabem, eu utilizo o OBS, que para mim é o mais completinho. E agora usando duas telas está ainda melhor, porque eu estou vendo tudo que está acontecendo nessa tela, na outra, através do OBS ali aberto. E aí, para editar os vídeos que eu tô gravando, né, eu utilizo o Shotcut, que para mim é o editor de texto mais simples e mais fácil de ser utilizado que eu vi até hoje. As edições são muito rápidas e aí o tempo para exportar o vídeo é bem curto, então eu acho excelente. Aí, além disso, para modificar a questão de áudio, eu utilizo o Pavot Control, onde eu vejo aqui reprodução, dispositivo de saída e tal. E para jogar, eu utilizo a Steam, que vocês sabem, né? E eu utilizo também algumas aplicações que não são muito comuns. Uma dessas aplicações que eu utilizo é o Kid 3, que permite que eu modifique algumas coisas das músicas. Então, por exemplo, se eu tenho alguma música e ela vem com alguma informação errada, eu venho aqui e modifico o título, artista, etc. Faço as modificações que eu acho necessárias, inclusive até posso mudar a capa se eu quiser. Eu utilizo também aqui o Upscale, que é uma aplicação que eu vi no canal do Diolinux esses dias, que melhora a qualidade da imagem. Eu estou utilizando via App Image. E, cara, essa aplicação aumenta a definição de qualquer imagem que você precise, tá? E aí eu posso aqui também fazer a atualização. Deixa eu fazer a atualização dele aqui. Pronto, já atualizou aqui pra mim. Olha como é que é rápido, é muito simples. E eu utilizo, de vez em quando, o Color Paint, que é um paint. É literalmente o paint que a gente tinha no Windows para fazer pequenas modificações de uma cor ou outras vezes. Eu sei que eu posso fazer isso em aplicativos mais profissionais, mas tá funcionando, tá ótimo. E eu utilizo o Transmission GTK aqui para fazer o download de torrents, tá bom? E acho que esqueci de falar de Flatpaks, mas eu utilizo alguns Flatpaks aqui. O que eu utilizo principalmente é o Gnome Games, porque ele tem os repositórios oficiais de qualquer distro, mas não só no Vadio Linux, mas também no Arch Linux, em qualquer outra distribuição, tem um problema muito sério que é em relação às dependências. O Gnome Game tem muita dependência. Então, usar via Flatpak é a melhor opção, e de vez em quando eu jogo um Mario Kartzinho ali, porque eu adoro. Eu também utilizo aqui o Spotify, porque às vezes eu quero usar arquivos locais para upar o Spotify, e ele só funciona através dessa aplicação oficial, né? Eu não consigo fazer esse upload de arquivos locais que eu tenho aqui, ó, por exemplo, através do NC Spot ou através do web browser. Então, é isso, pessoal. Essas são as aplicações que eu consegui lembrar, que eu utilizo no meu dia a dia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Diz aí qual foi a aplicação favorita de vocês no ano de 2022, quais que você quer testar para o ano que vem, qual tá ali o Window Manager, enfim, o que você quer testar para o ano que vem e o que você testou esse ano e gostou bastante. E boas festas de fim de ano, pessoal. Não sei se ainda vai ter mais algum vídeo antes do fim do ano, mas janeiro vai ter bastante. E até a próxima.